Notícias presentes e atualizadas na página da Agência Eclésia, em agência.eclésia.pt. Catequese Familiar é o nome de um projeto catequético apostado no envolvimento de adultos e crianças na educação da fé. Para nos falar deste desafio, temos connosco a doutora Cristina Sá Carvalho, do Secretariado Nacional de Educação Cristã. Muito obrigado por estar uma vez mais na nossa companhia. Catequese familiar, podemos dizer que trata-se de um desafio algo revolucionário na forma como habitualmente entendemos a catequese? Sim, podemos usar essa palavra. De alguma maneira vem a revolucionar a forma como estávamos a fazer catequese, no sentido em que nós temos uma tradição em que as crianças e os adolescentes são orientados por especialistas, os catequistas, e que muitas vezes nos queixávamos da ausência da família, da sua fraca participação, da inconsistência do seu testemunho em casa, mas os mantínhamos arredados do centro da fé. De facto, a família é o local de excelência da transmissão da fé, é também a grande referência para o ser humano, não é? Todos vivemos de alguma forma em famílias e que as grandes decisões, as grandes etapas do desenvolvimento têm lugar numa família ou numa estrutura que possa substituí-la o melhor possível e, portanto, talvez não faça muito sentido continuarmos a manter a família de fora do circuito da catequese e do seu processo formativo e daí termos desenvolvido este projeto. Ele já conta com alguns anos entre nós, já Sim, arrancou, sim. Não está generalizado, mas houve um processo gradual de implementação. Sim, as paróquias piloto, que são aquelas que vão à frente, que já estão no 4º ano. Portanto, estão a fazer neste momento o 4º catecismo, que foi também uma transição muito simbólica, no sentido em que, por um lado, nós só pensávamos inicialmente trabalhar a primeira fase da catequese, portanto, os 3 primeiros anos, e foram os pais que nos foram pedindo que continuássemos até ao final do itinerário da catequese da infância. E, por outro lado, este ano também foi muito bonito e, nesse aspecto, muito simbólico, porque são grupos de crianças que já fizeram a primeira comunhão. E isso já foi vivido com as famílias da catequese familiar e marcou muito as comunidades em que isso aconteceu. Esta é uma realidade que, ao que sei, nasce na América Latina. Depois há um sacerdote português, o padre Vasco Gonçalves Viana do Castelo, que tenta transpor a ideia para a nossa realidade. Depois o Secretariado Nacional de Educação Cristã acarinhou também esta iniciativa e a verdade é que já há frutos, já há possibilidade de avaliar a dimensão deste projeto e o envolvimento Os resultados das famílias. pastorais, sim. Só uma questão é, este projeto também tem um desenvolvimento muito forte na Diocese de Verona. E como nós mantemos uma relação muito forte com o diretor, que é o simultaneamente diretor para a catequese da Diocese e o diretor do Instituto de Pastoral de Verona, pudemos contactar. Eles tinham estado cá em Portugal no Congresso da Equipa Europeia de Catequese em 2005 e depois ele voltou quando nós fizemos os 50 anos dos Encontros Nacionais de Catequese, o ENSOBIEMI, e portanto também nos falou do projeto da catequese familiar e como ele era vivido na Diocese de Verona, atualmente todas as paróquias devem aplicar o projeto e, portanto, depois a coincidência do padre Vasco também ter feito o seu estudo, ter recuperado os vários modelos que já existiam, as várias experiências, portanto, foi para nós, em conjunto, relativamente fácil construir um modelo que se adaptasse à nossa realidade. Em termos dos frutos, eu devo dizer que foram mais rápidos daquilo que nós tínhamos inicialmente pensado. Portanto, na América Latina, de facto, no Chile, os resultados foram muito profundos e muito estáveis, deram origem a comunidades de base muito fortes, mas nós também temos sempre que pensar nas diferenças culturais e eclesiais, não é? Portanto, o Chile fica longe. De alguma forma, Verona também, no sentido em que é uma diocese muito pequena, em que a maior parte das lideranças das paróquias, que também são em pequeno número, são lideranças muito criativas, muito inovadoras, não é? De vanguarda. Há muita cultura, em termos gerais, na sociedade da Diocese de Verona e naquela igreja. E que, portanto, nós pensarmos, bom, o que é a catequese familiar numa paróquia de artistas no centro de Verona, transplantada para uma realidade urbano-rural nossa, quer dizer, não. Portanto, nesse aspecto, acho que fomos modestos nas nossas expectativas, também apostando
em fazer as coisas o melhor possível, aquilo que nos foi possível. Vimos os materiais deles e, enfim, em Espanha também já havia projetos e há alguns projetos de catequese familiar, mas também estão muito dispersos por algumas dioceses e por algumas paróquias que também têm características muito peculiares. E nós queríamos algo que pudesse adaptar, que é muito a nossa orientação no secretariado, algo que possa ser adaptado e vivido bem por todas as dioceses. As nossas dioceses também têm uma geografia humana e eclesial muito diversificada, que é uma grande riqueza e, portanto, há que ter isso em consideração. Do ponto de vista dos frutos, eu acho que os primeiros frutos foram logo no primeiro ano, com um número ainda muito pequeno de paróquias, porque agora estão-se a juntar, às vezes vigararias inteiras, ao projeto, portanto já o número é muito maior. Foi a capacidade de participação das crianças, a alegria das crianças. Eu não tinha imaginado, já uma vez tinha dito aqui, não tinha imaginado que as crianças pudessem sentir-se tão felizes. E serem elas muito a lembrar aos pais, olha que está na hora da catequese, olha que hoje é o nosso dia de ir à paróquia. Pronto, por um lado. Depois, outro que era expectável e que tem resultado muito bem é o clima de amizade entre os casais. Os casais, as famílias, não é? Porque não temos só casais. Às vezes há pais que estão noutras situações e que também participam, são acolhidos. E dos casais, dos pais dizerem, há aqui coisas que nós podemos discutir entre nós, que não temos mais ninguém com quem partilhar. E às vezes até os próprios orientadores dos pais dizem, até o próprio Padre Vasco diz, os pais demoram tanto tempo naquela parte que tem a ver com a sua vida. Pois as pessoas têm hoje muito essa necessidade, não é? Encontrar uma família alargada, encontrar pessoas que partilham os mesmos valores, essa experiência cristã. Estes pais têm-se tornado verdadeiros dinamizadores, às vezes, das comunidades. Também. Não é? Isso agora, por exemplo, já sentíamos isso, porque faz parte do nosso projeto que quando há a Eucaristia, uma vez por mês, a Eucaristia dedicada à catequese familiar, que é para toda a comunidade, mas a orientação pedagógica é que seja preparada por pais e filhos como uma oferta à comunidade. Portanto, nem que seja as crianças pintarem uma pagela com uma oração, apresentarem um cartaz, cantarem um cântico que foi ensaiado em conjunto. Portanto, a partir do conteúdo que trabalhamos, nós vamos oferecer, não é? Portanto, as crianças também têm que aprender desde pequenas que, sendo batizadas, estão em missão, não é? A evangelização também lhes compete. E os próprios adultos reconhecer isso. Também têm que fazer essa aprendizagem. Claro, para os adultos vai se tornando aos poucos mais óbvio, não é? Portanto, estes pais estavam às vezes um bocadinho longe e agora sentem-se no centro da comunidade. Portanto, estão disponíveis para dar, para receber e para dar. Este ano tornou-se mais visível, de facto, com os testemunhos que recebemos das celebrações da primeira comunhão, quer dizer, no sentido em que as celebrações foram intensamente preparadas por estes pais, que obviamente convidaram os pais que não estão em catequese familiar, e todos os pais prepararam tudo ao pormenor, cantaram, escolheram os cânticos, os sinais com as crianças. Portanto, acho que foi um enorme testemunho de fé do valor da família hoje, não é? A família está tão fragilizada, estamos sempre preocupados com a família, mas às vezes com pequenas ajudas ela pode florescer e dar tanto fruto. Imagino que às vezes é difícil arranjar catequistas para a catequese nos seus moldes tradicionais. Mais difícil se tornará para estes novos moldes, à medida que este projeto vai avançando. É preciso também dar uma formação específica aos catequistas. Olha, isso, nesse aspecto é uma reflexão que nós temos sempre presente, porque é preciso ter a certeza que essa dificuldade não vai impedir o projeto de crescer. Agora, acontecem duas coisas. Nós, efetivamente, temos em Portugal dificuldade de catequistas por uma razão, porque nós temos imensas crianças e imensos adolescentes na catequese. A maioria, um grande grupo, pelo menos, faz os 10 anos. E, portanto, isto exige imenso trabalho. Às vezes há paróquias que têm 2.000 crianças e adolescentes na catequese, 100 e tal catequistas, porque quando falta um catequista é preciso alguém que substitua. São máquinas altamente complexas, não é? Pronto. Portanto, essa é a principal razão. Temos muitas ofertas, quer dizer, temos cada vez mais jovens e cada vez mais pessoas com formação superior que querem ser catequistas. Neste caso, de facto, ao princípio a nossa preocupação era o impedimento da catequese dos adultos. Portanto, as pessoas sentirem-se preparadas. Aquilo que eu estou a ver na prática é que entre o pároco, entre os catequistas que trabalhavam com a juventude e a adolescência, entre os próprios pais,
entre os professores de educação moral, portanto, são licenciados em teologia ou ciências religiosas, que Começa a haver estavam por vontade ali. e disponibilidade para avançar. Exato, ou seja, uma grande criatividade por parte das lideranças, não é, pelos párocos e pelos responsáveis da catequese, de resolver os problemas, e essas soluções são soluções que trazem também uma frescura nova à catequese toda. Muito bem, vamos ficar então a aguardar e a acompanhar com atenção o evoluir deste projeto, que já leva 4 anos também, da catequese familiar. Muito obrigado, Cristina, por ter estado no programa Eclésia. Pais e filhos de mãos dadas na formação da sua identidade cristã. A catequese a abrir novas possibilidades e a ousar caminhos inovadores.